já perguntar, fazer aquela perguntinha para vocês, né? Como que foi o dia de vocês na batalha? Nas trincheiras aí da vida? Como você está lutando aí o combate? O tema de hoje é um tema bem conhecido de todos e eu creio que você vai aprender muita coisa aqui. Nós vamos estudar o que está escondido ali nas entrelinhas do livro de Jó. A história, talvez você ache que já conhecia, mas eu creio que você talvez não tenha enxergado tudo por completo. Porque muitos conhecem a história, pode abrir a Bíblia aí no livro de Jó, e eu vou tentar fazer um resumo do livro de Jó todinho em curto prazo. Você vai estudar o livro de Jó nessa tarde aqui todinho no curto prazo. Eu desfragmentei esse tema, não fique preocupado, às vezes de querer abrir nos textos. Se você quiser o sermão no finalzinho também, eu posso disponibilizar para vocês, tá bom? Muitos leem o livro ou já ouviram histórias, mas poucos ali entendem, né, o que realmente aconteceu nos bastidores. Jó não é apenas a história de um homem que sofreu, é o retrato assim de uma batalha espiritual, uma batalha emocional e também teológica entre o céu, a terra e o coração humano. Então hoje você vai enxergar Jó como nunca antes e vai descobrir as lições escondidas ali nas entrelinhas do sofrimento e também da glória. O livro de Jó, ele é uma das histórias mais profundas da Bíblia. Ele fala sobre a fé em meio à dor, a justiça de Deus e o poder da perseverança. Não é apenas a história de um homem que sofreu, é a revelação de um Deus, que ele se revela o que no meio da dor. Está você cansado? E eu sempre pergunto como está você aí nas batalhas da vida? Talvez você se identifica muito com Jó, não é? Vamos ler Jó capítulo 1. Vai nos dizer que Jó era um homem íntegro, reto e o que? Temente a Deus. Jó ele tinha 7 filhos, 3 filhas, grandes rebanhos, muitos servos. Era o mais respeitado ali do Oriente, até o momento em que o céu permitiu um teste que mudaria tudo. O tema central é o sofrimento do justo, mas ele não destrói. O sofrimento do justo não destrói. Ele revela o quê? Uma fé verdadeira. E o propósito é mostrar que Deus ele continua bom, mesmo quando tudo parece perdido. Tá difícil as coisas na sua vida. Talvez você possa parecer, pensar que não pode ter esperança para nada. Deus ele continua bom, mesmo quando tudo na sua vida pode estar dando errado. Vamos tirar lições então desse livro, que aqui nós temos um cenário celestial, do capítulo 1 ao capítulo 2, como eu disse, não se preocupe com leitura, tá bom? Do capítulo 1 ao 2, nós vamos ver alguns personagens, tá bom aqui. Então nós temos Jó. Quem era Jó? Justo e fiel. Jó era um sacerdote da família. Nós temos aqui dentro desse cenário celestial também Deus. E ele permite a prova. Só que Deus coloca limites. Dentro desse cenário também celestial, nos capítulos 1 ao 2, nós temos Satanás, o acusador, que desafia o que? A fidelidade de Jó. Nós vamos encontrar também aqui a esposa de Jó. E a esposa de Jó representa o desânimo e a falta de fé. Então vamos ver aqui o que acontece, né? Quando a gente vai lá em Jó, no capítulo 1 e o verso 9, nós vamos ver o que? Satanás questionando a Deus. E ele diz: Jó teme a ti de balde. Ele está afirmando que Jó só é fiel porque ele tem tudo. Deus então permite que Satanás toque em tudo, menos na vida de Jó. E olha, em um só dia, Jó perde todos os seus filhos, todos os seus bens e todos os seus servos. E mesmo assim, 1:21, Jó 1:21, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois, Satanás vai o ferir com úlceras terríveis. E a sua esposa vai dizer assim, lá em Jó 2:9, amaldiçoa teu Deus e morre. E olha a resposta, que tremenda. Jó 2:10, receberíamos de Deus o bem e não o mal?
Aqui o princípio é uma fé verdadeira. Ela, essa fé verdadeira, ela permanece mesmo quando Deus se cala. Precisamos tirar uma aplicação disso. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria se Deus tirasse tudo de você, mas menos a fé? Reflita aí nessa pergunta, responde para você mesmo. Só que agora, dos capítulos 2 até o 3, vamos ter mais personagens. Agora os amigos chegam. E agora nós temos aqui Elifaz, temos aqui Bildade e também temos Zofar. Amigos bem intencionados, só que teologicamente eles eram o quê? Imaturos. Esses amigos, eles chegam, eles ficam 7 dias ali em silêncio, chorando com Jó. Muitos podem criticar, talvez, esses amigos, mas dificilmente você vai ter um amigo que senta, que chora com você. 7 dias ficaram ali. Mas como eu disse, bem intencionados. Só que o que teologicamente eles eram imaturos. Eles chegam, ficam 7 dias em silêncio, choram com Jó. Só que quando eles abrem a boca, tudo muda. Tudo muda. E Jó agora ele vai romper o seu silêncio. Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Em Jó 3:1. Ele não amaldiçoa a Deus, não. Mas ele deseja entender. E ele faz uma pergunta: por que nasci para sofrer? E aqui nós temos um princípio. Porque a dor não precisa de explicação. O que você está sofrendo não precisa de explicação. A dor precisa de empatia. A dor precisa de empatia. E uma aplicação para nós também. O silêncio, às vezes, consola mais do que palavras religiosas. E eu quero repetir para vocês. A dor, ela não precisa de explicação, a dor precisa de empatia. O silêncio, às vezes, consola mais do que palavras religiosas. E agora vamos entrar aqui na primeira rodada de diálogos. Do capítulo 4 ao 14, nós vemos os personagens e suas atitudes. Lembra que eu citei alguns? E eu quero falar sobre Elifaz, o personagem e a sua atitude. Elifaz diz que o sofrimento é fruto do pecado oculto. Erro. Bildade acredita que Deus castiga filhos pecadores. Erro. Zofar chama Jó de arrogante e merecedor de coisas pior. Erro. Jó. Jó defende a sua integridade, lamenta, mas não blasfema. Acerto. E olha as lições. Ele fala com espiritualidade sem amor. Bildade fala com tradição sem discernimento. Zofar, ele fala com autoridade, mas sem empatia. Mas Jó, mesmo confuso, diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. E o princípio, quando o mundo vai te acusar, quando o mundo te atacar, Deus ainda te ouve. Deus ainda te ouve. E uma aplicação disso daqui também. A fé não é negar a dor, é não negar a Deus na dor. Quero repetir para vocês. A fé não é negar a dor, é não negar a Deus na dor. E vamos para a segunda rodada. Os capítulos 15 ao 21, mais os personagens e mais falas. Ele faz dessa vez, agora ele reforça que Jó deve estar escondendo pecados. Bildade, ele repete a teologia do medo. O ímpio sempre sofre. Zofar fala pela última vez, julgando sem saber. E Jó vai refutar com sabedoria. E ele faz uma das maiores declarações da fé. Está em Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha o princípio. O sofrimento, ele revela o nível da nossa confiança em Deus. E uma aplicação novamente. A fé não apenas sobrevive à dor, ela floresce nela. A fé não apenas vai sobreviver à dor, a sua fé vai florescer na dor.
E vamos para uma terceira rodada, dos capítulos 22 ao 31. Os personagens continuam em ação. Ele faz aqui, no 22, ele vai acusar Jó de ser injusto com pobres. Mais uma mentira. Bildade, no 25, vai falar brevemente. Ninguém é puro diante de Deus. Zofar some. Zofar some. Não tem mais argumentos. E Jó, de 23 ao 31, vai rebater com verdade. Ele confessa a fé e reafirma a pureza. Jó, no 23:10, quando me provar, ele clama a Deus. Quando me provar, sairei como o ouro. O princípio disso é que quando Deus não fala, ele está refinando. E o ouro da fé, ele brilha depois do fogo da provação. Agora entra um novo personagem, Eliú, a voz da sabedoria. Eliú, jovem temente a Deus, sábio, ousado, mas ele também é ousado pelo Espírito. Ele repreende os amigos por falarem sem entendimento e corrige Jó por se justificar demais. Eliú ele vai revelar algo novo. No 33:14, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta. Ele ensina que o sofrimento pode corrigir, purificar e revelar. E o princípio disso, às vezes a dor é a linguagem da graça. Deus usa até a aflição para moldar o caráter. E Deus fala agora nos capítulos 38 a 41. Do meio do redemoinho, Deus fala a Jó. Não explica o porquê da dor, mas ele vai mostrar, vai se revelar quem ele é. E no 38:4 é uma pergunta. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus ele descreve a sua soberania sobre toda a criação, o mar, as estrelas, o Beemonte, o Leviatã, mostrando que nada vai fugir do seu controle. Deus ele não precisa justificar o que faz. A sua presença basta. A adoração é a resposta mais sábia àquilo que nós não entendemos. E nós temos agora no capítulo 42 o encontro e a restauração. Jó ele se rende e ele declara no 42:5: Eu te conhecia só de ouvir. Isso é lindo. Isso é lindo. Talvez você conhece Deus só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. E temos aqui uma repreensão, né, com os amigos de Jó. E Deus os repreende e manda que eles peçam oração a Jó. E aí ele restaura tudo em dobro. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 bois, 1.000 jumentas, 10 filhos. São 7 homens e 3 mulheres. A restauração vem quando o coração aprende a perdoar e confiar. O fim de Deus é sempre melhor do que o começo do homem. E eu quero falar sobre essa restauração no final. Talvez você nunca se atentou para isso. E o resumo geral assim desse livro de Jó, numa linha do tempo aqui teológica, nós temos, primeiro, Jó é testado. Segundo, Jó perde tudo. Terceiro, os amigos o acusam. Quarto, Jó vai se defender. Em quinto, Eliú traz sabedoria. Em sexto, Deus fala. Em sétimo, Jó é restaurado. E temos então esses personagens e lições. Personagem Jó, fiel mesmo na dor. O que é isso? É o símbolo da perseverança e uma fé madura. Deus, soberano, pedagógico, presente no silêncio. Satanás, o acusador, só que ele é limitado. Temos a esposa de Jó, que vai representar o quê? O desânimo e também a incredulidade. Ele faz Bildade e Zoar, teólogos sem compaixão. E Eliú, a voz do discernimento e da sabedoria inspirada. E as entrelinhas espirituais, o que Deus estava revelando. O diabo testou a fé de Jó. Deus testa a profundidade da fé de Jó. Os amigos julgam com palavras e Deus age com sabedoria.
Jó faz perguntas e Deus responde com presença. O sofrimento tentou destruir, mas Deus usou para revelar o Redentor. O resumo desse livro de Jó não é sobre perder, é sobre permanecer. Não é sobre dor, é sobre revelação. Não é sobre explicações, é sobre transformação. E eu quero falar sobre essa restituição em dobro. Os números. A Bíblia descreve restituição da seguinte forma, em Jó 42, 10 e 12 e 13. Os bens materiais. Deus deu a Jó o dobro de tudo o que ele possuía antes. Antes da prova, Jó tinha 7.000 ovelhas. Olha só, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Olha só, depois da restauração, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E a família, Deus lhe deu outros 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Antes da prova, 7 filhos e 3 filhas, 10 no total. Depois da restauração, 7 filhos e 3 filhas, 10 no total. E à primeira vista, isso parece uma inconsistência matemática, até mesmo uma compreensão inadequada pela perda dos filhos. No entanto, a teologia e a mensagem do livro são muito mais profundas. E o significado profundo e a pergunta é: por que os filhos não foram em dobro? Você reparou que ele tinha 500 bois, passou a ter 1.000? Ele tinha 500 jumentas, passa a ter 1.000? Ele tinha 3.000 camelos, agora ele passa a ter 6.000? 7.000 ovelhas, 14.000? E ele tinha 10 filhos. E na tua lógica e na tua matemática, teria que Deus ter dado 20, né? Não parece? Por que que Deus não deu os filhos em dobro ali? Você lendo? E tem um significado profundo. A razão pela qual Jó não recebe o dobro de filhos não é um descuido de Deus, mas uma chave teológica central dentro dessa narrativa. Os bens materiais, ovelhas, camelos e etc. aí, são o quê? Perecíveis, são substituíveis. Uma ovelha pode ser substituída por outra. Pode repor ela ali no rebanho por outra ovelha. No entanto, a vida humana, na visão bíblica, ela é única. Os primeiros 10 filhos de Jó não deixaram de existir. Eles morreram em Cristo. Aguardam a manhã da ressurreição. Dar a Jó outros 10 filhos não era uma substituição, mas uma nova bênção, uma nova fase de sua vida. Os primeiros filhos nunca foram perdidos de forma definitiva. Eles dormem no Senhor, estão selados por Deus. E essa mensagem é uma mensagem de ressurreição, de vida eterna. Porque o livro de Jó contém uma das mais antigas e também claras declaração de fé na ressurreição do Antigo Testamento. O próprio Jó profetiza, Jó 19, 25 até 27. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, ainda na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei com os meus próprios olhos. Eu e não outro. Esta é a chave. Jó ele tinha a esperança de ver seus filhos novamente. Portanto, do ponto de vista eterno, ele ainda tinha 10 filhos. Ele tinha seus 10 primeiros filhos, que estavam aguardando a manhã da ressurreição. E agora ele ganha mais 10 como presente de Deus. Na perspectiva da vida eterna, o cálculo é muito maior do que o dobro. É uma bênção que se estende para além da morte. Olha a valorização qualitativa da nova família. A narrativa ela dá um destaque especial às 3 filhas de Jó. As 3 filhas que Jó teve após a restauração. Pela primeira vez na Bíblia, são nomeadas as filhas de alguém. Gemima, Quesia, Querem, Rapuque. E é dito que elas eram as mais belas de toda a terra. E elas receberam herança junto com seus irmãos. Algo incomum para a cultura da época. Porque isso simboliza que a restauração de Deus não é apenas quantitativa, mas também qualitativa.
A nova família de Jó foi abençoada com honra, com privilégios especiais, indicando que a bênção posterior superou em glória a anterior. A soberania, a graça de Deus. A restituição não foi uma obrigação de Deus, mas ela foi um ato de sua graça e de sua misericórdia. O foco da história, como eu disse, não é a perda e o ganho material, mas é a relação de Jó com Deus. No final, Jó conhece a Deus de uma maneira mais profunda, mais íntima. A restauração ela demonstra que Deus é fiel, ele recompensa aqueles que perseveram em sua fé, mas a sua fidelidade não está presa a uma simples fórmula de tudo em dobro. Ele age de acordo com a sua sabedoria infinita e o seu plano eterno. E essa aparente discrepância aqui dos números da restituição de Jó é, na verdade, uma das lições mais profundas do livro. Para esses bens materiais transitórios, a restituição foi em dobro, um símbolo da abundância e da restauração terrena. Para os filhos, seres eternos, a restituição opera em uma dimensão diferente. Os primeiros filhos não foram perdidos para sempre, mas aguardam ressurreição. Os novos filhos foram uma bênção adicional, superior ali na vida presente de Jó. Quantas lições espirituais! Quantas lições! Deus recompensa a fidelidade. Mesmo quando Jó não entendia o motivo do seu sofrimento, mas ele permaneceu fiel. A restauração ela vai nos mostrar que Deus é justo e ele não se esquece daqueles que o amam. A restituição de Deus ela é completa. Nada que é entregue a Deus em sofrimento é perdido. Ele restitui em dobro, seja aqui ou seja na eternidade. O caráter é mais valioso do que os bens. O verdadeiro milagre não foi apenas material, mas a transformação interior de Jó. Ele aprendeu a conhecer a Deus de perto, porque o perdão ele abre portas de bênção. A restauração só aconteceu depois que Jó orou por seus amigos, mostrando que o perdão e a intercessão são chaves o quê? Para a vitória. Eu quero concluir dizendo para você que Deus não apenas restaurou o que Jó perdeu, ele o honrou e o elevou. Tudo foi restituído em dobro. E os filhos foi uma restituição espiritual perfeita, pois os anteriores continuavam vivos para Deus. E o texto termina, Jó 42, ali 17. E morreu Jó velho e farto de dias. Jó terminou a sua vida em paz, abençoado e com a certeza de que Deus é fiel em toda circunstância. Deus é fiel em todo momento. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Talvez se você tem passado por algum momento difícil e se identificou como Jó, você precisa entender as entrelinhas. O que Deus quer fazer com você. Se relacione com Ele. No silêncio, Deus está te amando. No silêncio, Deus está te respondendo. Sabe por quê? Porque Ele está aí ao seu lado. Você não está sozinho. A presença de Deus fala mais do que palavras. Talvez você se identificou com algum dos amigos de Jó, cheio de religiosidade, cheio de coisas de igreja, de sermões, cheio de manuais de igreja, mas pouca empatia, pouco amor. Eu não sei com quem você se identificou nessa história, mas o livro de Jó, mesmo de uma forma resumida que eu trouxe para vocês todo o livro, ele fala profundo ao nosso coração. Que você possa sair nessa tarde. E eu quero orar por vocês. Eu não sei qual desses aspectos você está, Deus sabe. E eu sempre vou apelar. Eu apelo para o arrependimento, eu apelo para você se entregar, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não estou fazendo sensacionalismo, eu nem gosto disso. Mas às vezes a gente cruza com pessoas durante a semana e a gente nem sabe se aquela foi a última vez que nós a veríamos. Essa semana que se passou, eu estava chegando no meu trabalho e passava um tio meu, e eu cumprimentei ele, ele sempre passava ali. Por que que eu estou dizendo sempre?
Porque naquele mesmo dia que eu cumprimentei, e eu não sabia, eu fui saber ontem. Logo mais à tarde ele sofreu um AVC, passou essa semana toda com morte cerebral. Teve morte cerebral, acho que na sexta-feira ou no sábado. Na sexta-feira, à tarde, e o coração ainda batia, e ontem ele veio a óbito. Então, nós precisamos o tempo todo. Eu sempre termino os meus sermões como se fosse o último que eu estivesse pregando para vocês. Como se fosse o último que você fosse ouvir. Que Jesus pode voltar literalmente essa semana. E ao tempo todo nós precisamos nos arrepender. Então, se você está passando por um momento difícil, não blasfeme, não questione. Deus está aí, a presença dele já é a resposta, ele não precisa te falar nada. Até porque se Deus fosse responder as suas perguntas, você não ia entender. Por isso que Deus usa uma coisa magnífica para nos responder, chamada-se tempo. Porque quando você orou, se Deus tivesse respondido, olha, filho, no ano tal vai acontecer isso, tal, você não ia entender nada. Por isso ele usa o tempo. E aí hoje você faz um reflexo, nossa, Deus cuidou de tudo. Mas eu também oro para que você, se tiver como algum desses amigos de Jó, cheio de religiosidade, mas pouco amor, pouca empatia, para que Deus transforme o seu coração. E o apelo dessa tarde, eu não sei em que desses aspectos você precisa. Se você quer pedir para Deus, fala, Senhor, eu estou no vale aqui, eu estou sofrendo. E eu te conheço de ouvir, mas como Jó, eu quero te conhecer agora, de contemplar face a face. Levante sua mão. Eu não sei se com a mãozinha de ficar de pé, eu não importa, gente, como que vai ser a manifestação. Porque eu sempre digo, para pecar, nós não temos vergonha. E nesse momento, muitas pessoas têm vergonha, em apelos de igreja. A pessoa diz: Eu não vou levantar do banco, Deus conhece o meu coração, para que isso? Eu não preciso expor lá na frente. Por que que para pecar você até posta em redes sociais? E para se entregar você tem vergonha? Não. O céu para nesse momento. Olha aqui a família Emanuel. Olha você tomando a decisão, você dizendo para Deus: Senhor, agora eu quero conhecer o Senhor face a face, assim como Jó. Eu quero esse relacionamento. Talvez até agora esse sofrimento tenha me distanciado de ouvir a sua voz. Mas uma coisa é certa: mesmo que o Senhor não fala no silêncio, o Senhor me abraça. A sua presença é visível na minha vida. Obrigado, Deus. Senhor, talvez eu esteja aqui como um dos amigos de Jó, cheio de religiosidade, apontando o dedo para pessoas. Ah, talvez Deus está te castigando, você é merecedor, e sem nenhuma empatia, sem nenhum amor no coração. Senhor, eu não quero ser mais assim. Transforma, porque eu preciso amar. Eu cumpri esse primeiro aspecto aqui, que é maravilhoso. Eu sentei, eu chorei, eu vivi isso, mas quando eu abri a boca, Senhor, eu estraguei tudo. Só permita que eu abra a minha boca, Deus, se for para edificar, não para acabar de afundar mais a pessoa naquilo. Que Deus possa te abençoar em alguma dessas decisões, que eu quero orar por você. Mas o principal que você possa ter entendido nessa história, as entrelinhas de Deus, que Deus pode até permitir que algumas coisas aconteçam na sua vida, mas quem está provocando isso, ele está limitado, ele não pode todas as coisas. Ele pôde até certo ponto, toque em Jó, mas na vida dele não. E com você o mesmo. A sua vida está blindada. Ele pode tocar talvez nos seus bens materiais, no seu trabalho, até na sua saúde, como em Jó. Fique quietinho. Glorifique a Deus em todo momento. Sabe por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado porque nessa história de Jó, nós podemos aprender do seu amor. A história de Jó não é sobre perder, sobre ganhar. A história de Jó, Senhor, é de relacionamento, é de entrega, é de fé, é de confiança. Por favor, Senhor, coloque isso em nosso coração, porque isso não vem de nós. Fé é dom de Deus. Senhor, eu não sei quais foram os motivos que as pessoas levantaram a mão. Se elas querem, assim como Jó, contemplar a sua beleza, na sua santidade, porque o Senhor está ao nosso lado, Senhor.
Às vezes a pessoa ainda não sentiu porque ela ficou, por que eu, Senhor? Por que isso na minha vida? E o Senhor não precisa responder, a sua presença basta, o Senhor está ali. Que como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco, Pai. Não permita que o medo fale mais alto. Se também, porventura, alguém levantou a mão, Senhor, porque tem tido atitudes semelhantes a dos amigos de Jó. Começaram bem, se compadeceram da dor, viveram o luto ali, mas aí eles abriram a boca, Pai, cheio de religiosidade e pouco amor, pouca empatia no seu coração. Por favor, Senhor, coloque no nosso coração o amor, para amarmos as pessoas como o Senhor nos amou, para amarmos as pessoas com o amor de Jesus Cristo, um amor que quer salvar. Usa-nos, ó Pai. Eu não sei também se alguém levantou a mão aqui e está clamando nesse momento, Senhor. Estou como Jorge, eu não aguento mais sofrer. Que essa pessoa se sinta nesse momento abraçada por Cristo Jesus. Que neste momento ela não precise nem ouvir a sua palavra, mas ela sentir o seu toque, o toque de poder na vida dela. Conceda, Senhor, à família Emanuel a bênção, a graça e a paz de Jesus Cristo que transcende todas as coisas. E é por essa paz que nós clamamos nessa tarde, Senhor. Essa oração, ela é feita, Senhor, com os lábios de Douglas, as palavras de Douglas, mas ela é totalmente guiada pelo seu Santo Espírito, porque o Douglas não sabe nem falar e nem pedir. Mas o Espírito levou essa oração até o seu trono de graça, ó Pai. E certos de que o Senhor já ouviu a nossa oração, já deu ordens aos seus anjos para lutar em nosso favor. Não só entregamos a oração, mas entregamos a nossa vida nas suas mãos, ó. E oramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor.